Entrevista. Bom, já estamos recebendo aqui no estúdio da Nova Brasil o Thiago Novaes, que é diretor de crédito e riscos da Multiplica. Vamos falar um pouquinho sobre investimento, juros altos e esse boom que a gente observa no mercado de FDICs. Bom dia, Thiago, bem-vindo. Bom dia, Michele, bom dia, Diego, a todos que nos acompanham. É um prazer a gente poder falar um pouco sobre o segmento financeiro, sobre os fundos, mercado esse que é tão intenso, cheio de oportunidades, o que torna a conversa sempre bem interessante. Pois é, e aí a gente falar aqui para o nosso ouvinte que está acordando agora, está se preparando para sair de casa, sobre FDICs, né? Que é um tipo de fundo que eu queria que você explicasse melhor para a gente. Pode parecer assim, falar assim, nossa, o brasileiro mal guarda, né? Mal consegue ali às vezes administrar uma poupança, um tesouro direto. Só que a gente vê que o interesse pelo mundo das finanças tem crescido muito nos últimos anos. E esse mercado de FDICs também tem crescido junto? Como é que ele funciona exatamente? Bom, o FDIC ele é um tipo de investimento que prevê basicamente a aplicação em direitos creditórios, que são fluxos de recebimentos futuros. Eu compro a dívida, é isso? Isso. Eu compro uma outra dívida. Exatamente. Então o fundo ele é capaz de comprar um fluxo de vendas futuras, uma dívida, e proporcionar aí o crédito para as empresas. E esse FDIC administra esses recebimentos futuros, acompanhando a liquidez. Tá. Eu diria que o FDIC hoje ele é uma ótima alternativa para aquele investidor que prima pela pulverização do seu portfólio de ativos e permite investir em diversos segmentos e setores e pulverizando parte do risco. A nova regulamentação, chamada 175 do setor, trouxe maior segurança para os investidores, porque ele aumenta a diligência aí de dois atores bem importantes dessa cadeia, gestores e administradores. E o outro detalhe interessante é que o investidor iniciante, chamado FDIC para o varejo, ele pode investir apenas na cota sênior, que é uma cota mais segura, que tem preferência no retorno do investimento e na razão de garantias ele é protegido pela cota sênior. Michele, o que eu observo? Com esse investimento crescendo cada vez mais, muitos saem investindo sem olhar requisitos básicos como aspectos de créditos e a tese do fundo. Bom, nós da Multiplica, a gente prima por estruturar fundos com um pool de garantias interessante, alavancando essa carteira com seguro de crédito, e isso traz maior previsibilidade e segurança para investidores e acionistas. Não importa onde vai investir, o importante é escolher um FDIC que tenha proteção contra riscos. Então, mas ele, na prática, ele é renda fixa. Então, ele é atrelado aos juros. A gente tem uma Selic aí de mais de 13%, que deve fechar o ano a 15%. Fato. Isso, de certa forma, beneficia esse tipo de fundo? Beneficia. Ele é uma renda fixa, a gente chama que ele é uma renda fixa estruturada por acessar esse fluxo de recebimentos futuros, mas que traz essa rentabilidade fixa. Então eu vou dar um exemplo para você, né? Aproveitar que o CDI está com viés de alta. O investidor que escolhe determinado FDIC, ele vai capturar o CDI, com este viés de alta, mais um prêmio fixo. Esse pode variar mais 3, 4, 5%, a depender do FDIC escolhido. Mas aí eu sempre digo que é importante observar as questões de crédito, de risco, para que não haja surpresas indesejadas. Bom, Diego Amorim também segue com a gente de Brasília. Fala, Diego. Thiago, eu quero saber se isso é seguro. Eu sou um investidor conservador, eu preciso de segurança. Eu sei que tem muita gente na audiência que é como eu também, com esse perfil. Isso é seguro? Bom dia, Diego. Sim, os FDICs são investimentos relativamente seguros, mas vale lembrar que não existe a cobertura do FGC, o chamado Fundo Garantidor de Crédito, que prevê aí uma segurança de 250 mil por CPF. Ele tem basicamente duas cotas, então para tentar ilustrar aí para quem nos acompanha. A cota subordinada deste investimento ele é mais segura. O investidor iniciante, seja pessoa física até institucional, ele procura justamente por essa preferência de recebimento, especialmente pelo pool de garantias e mecanismos de proteção. Existe a cota subordinada também. Essa sim é mais complexa, eu chamo do capital ligado diretamente ao risco, e essa cota, olhando aquela relação clássica de risco-retorno, ela traz uma rentabilidade mais relevante. Outro ponto de segurança que eu gosto de comentar é a questão do prazo médio desses fundos. Especialmente FDICs multicedentes e multisacado, eles têm um prazo médio entre 45 e 90 dias,
o que de fato, casando passivo com ativo, traz uma liquidez de curto prazo bem importante. Eu digo que o Brasil é um país emergente e você ter uma opção de saída no curto prazo sempre é uma vantagem para o investimento. E para falar em segurança, eu como diretor de crédito não posso me furtar de falar um pouquinho, e aí na figura do gestor de crédito, sobre a importância de fazer análises de créditos bem robustas. Então nós temos um time assim, extremamente qualificado, a gente avalia os demonstrativos financeiros das empresas, a liquidez, a estrutura de capitais, se ela gera caixa, se ela é capaz de honrar com a dívida contraída, e também temos uma equipe para controlar toda a parte de riscos. A gente acompanha mercado, setor, se tem algum restritivo e etc. Então, mas para o consumidor final, quem vai comprar ali, tem aquela questão das notas ou não? Igual tem, por exemplo, debêntures, aquelas notas de crédito, os FDICs têm esse tipo de nota também? Ou não? Você tem que confiar na recomendação da gestora? Exato. O grande ponto, ele não tem um rating ali de uma S&P, uma Standard Poor's, como algumas dívidas estruturadas, então o importante é avaliar. Você pode pegar a lâmina, ver a liquidez histórica do fundo, mas o principal é você ter um gestor de crédito que saiba o que está fazendo, que acompanhe a liquidez dos recebíveis, que estruture um fundo que não tenha concentrações relevantes e alguns mecanismos mais de segurança. Tá, só para entender a amplitude desse mercado, porque às vezes as pessoas falam, nossa, vocês estão falando grego. A procura tem sido tanta que já passou fundo de ações aqui no Brasil, Thiago? É verdade. Bom, falar de mercado de ações e FDICs, assim, são investimentos bem distintos, cada um tem o seu momento, e eu diria que o momento hoje ele é completamente antagônico. Então a gente fala um pouco de Brasil, e aí essa questão conjuntural econômica vocês conhecem muito bem. Se a gente olhar aqui para o cenário doméstico econômico, bom, a gente vê pressão inflacionária, alta do dólar em relação ao real, especialmente a elevação da taxa de juros. E isso proporciona para o FDIC um crescimento muito grande, porque ele captura essa renda fixa sem aquela volatilidade do mercado de ações. Eu sou um fã dos FDICs, opero nesse mercado, mas, no entanto, eu gosto de dizer que o mercado de ações também é uma opção importante para aqueles que buscam retorno no longuíssimo prazo, e também se houver uma tendência de queda da Selic. Eu tenho um dado aqui financeiro relevante que eu acho que vai ilustrar, Michele, o que a gente está falando. Sim. Em dezembro de 2024, dado recente, os FDICs atingiram 589 bilhões de patrimônio líquido. É um crescimento de 33% ante o mesmo período do ano anterior. Já os fundos de ações, neste intervalo de tempo, apresentaram uma queda de 6,9%, totalizando aí 584 bilhões de patrimônio. Pela primeira vez, os FDICs superam os fundos de ações em patrimônio de mercado, isso dado a situação conjuntural que falamos. Para o pessoal visualizar, os FDICs, eles têm esse funcionamento todo que você explicou, um pouco semelhante aos CRIs, CRAs, ou não? Olha, os FDICs são fundos de investimento. Os CRIs e os CRAs, eles são basicamente títulos de crédito. Então, o CRA, trazendo aqui uma alusão e um paralelo entre o CRA e o FDIC, o CRA ele é um certificado de recebíveis do agronegócio, específico para financiar a cadeia agroindustrial. Já os FDICs, eles podem atuar em diversos segmentos, varejo, comércio, indústria. O FDIC ele é um fundo de investimento, né? O CRA ele é um título. Um detalhe muito importante é que o FDIC geralmente é tributado e o CRA ele é isento para a pessoa física no imposto de renda. Acho que isso traz um pouquinho de uma diferença entre ambos. Muito bem. Diego, tem mais Thiago, só para finalizar, os FDICs eles ajudam empresas e produtores rurais? Como é que isso se dá na prática, por gentileza? Eles ajudam, sim. A prova disso é que grande parte dos clientes, inclusive da Multiplica, são do segmento de agronegócios. Eu diria que hoje, especialmente conosco, 50% da nossa carteira é dedicada ao setor de agronegócios. Bom, nós criamos aí um fundo chamado Multiagro, que tem a tese e os produtos, né, para este segmento, e as empresas utilizam os FDICs para financiar suas safras, garantir insumos, pagamentos à vista e melhor preço, tomar capital de giro com garantias de grãos, estoques, imóveis
e principalmente financiar suas exportações. Esse é um produto latente do fundo, uma vez que a gente fala do nosso Brasil, que é um grande exportador aí de soja, milho, entre outras tantas culturas. Então o FDIC ele tem uma importância fundamental aí em todos os segmentos, mas especialmente no agro. Em relação ao produtor rural, que assim não é um foco de atuação do Grupo Multiplica, mas ele também pode antecipar o fluxo futuro aí de grãos, de gado e também garantir um capital de giro e melhorar o seu fluxo de caixa, o que traz possibilidade de novos negócios também para o produtor. Ou seja, o FDIC ele ajuda a alavancar empresas do segmento e também o homem do campo. Muito bem. Bom, e assim a gente provavelmente introduziu esse assunto a muitas pessoas que nem sabiam do que se tratava os FDICs, o que eu acho que é muito legal, muito importante. E também aqueles que já são iniciados entenderam um pouquinho qual é o momento desse mercado e por que ele tem crescido tanto nos últimos tempos, no último ano, como você trouxe aí esse dado bem relevante. Agradeço demais a participação aqui no estúdio da Nova Brasil, o diretor de crédito e riscos da Multiplica, Thiago Novaes. Muito obrigada, volte mais vezes. Obrigado, Michele, Diego, a todos que nos acompanham. Estou à disposição aí para eventuais trocas. Um obrigado também em nome do Grupo Multiplica. Muito bom, obrigada, viu, Thiago? Bom, Diego, e é assim, a gente encerra aqui com essa participação especial.